porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso significa que quando Cristo veio ao mundo, Deus já havia preparado todo o caminho e tudo que era necessário para que Cristo cumprisse o que lhe fora designado. Portanto, o que a gente vai fazer hoje é comparar algumas contribuições dos povos judeu, romano e grego para que essa chegada do Messias fosse realmente perfeita, como de fato foi. Em primeiro lugar, as contribuições políticas dos romanos. Embora sua cultura e religião fossem nada favoráveis ao cristianismo, Deus usou esse povo para sua chegada. Os romanos foram o primeiro povo a desenvolver um senso de unidade da humanidade. Isso favoreceu a pregação do evangelho, qual é baseado no fato de que todos os seres humanos são pecadores e que a salvação é oferecida a esses pecadores. Assim, essa salvação os integraria a um organismo universal, o corpo de Cristo. No sistema romano, todos os homens estavam sujeitos a uma lei, e era possível que um cidadão estrangeiro se tornasse um cidadão romano desde 212 a.C. Isso fazia com que realmente todos os homens estivessem debaixo de um único sistema jurídico e fossem cidadãos de um só reino. A lei romana, com sua ênfase na dignidade do indivíduo e no direito deste à justiça e à cidadania romana, além de sua tendência a agrupar homens de raças diferentes numa só organização política, antecipou um evangelho que proclamava a unidade da espécie, ao anunciar a pena do pecado e o salvador do pecado. Paulo lembrou aos da igreja filipense que eles eram membros de uma comunidade celestial. Uma segunda contribuição dos romanos, a movimentação livre. Antes do reinado de César Augusto, teria sido muito difícil para os pregadores do evangelho circularem pelo mundo mediterrâneo, visto que esse era dividido em pequenas cidades e tribos, o que dificultava muito a circulação de pessoas. A chamada Pax Romana foi o período no qual não havia grandes guerras ali no Império Romano. Isso possibilitou a construção de estradas pacíficas na Ásia, África e Europa para a circulação de pessoas. Uma terceira contribuição, o sistema de estradas romano. A construção dessas estradas se estendia por toda a região do Império e favorecia muito a pregação do Evangelho, visto que eram estradas pacíficas e muito bem construídas. Inclusive, algumas dessas estradas são vivas até hoje. Vários estudos mostram que o apóstolo Paulo se beneficiou muito dessas estradas ao fazer as suas viagens missionárias. Uma quarta contribuição, o papel do exército romano. Quando oficiais, ao serem transformados pela palavra, pelo Evangelho de Cristo, eram mandados a províncias mais longínquas do Império, eles pregavam por ali a palavra de Deus e diversas pessoas também eram transformadas pelo Espírito. É possível que inclusive a Grã-Bretanha tenha recebido o Evangelho dessa forma. A última contribuição do povo romano, as chamadas religiões de mistério, como por exemplo o mitraísmo, exigia coisas muito bizarras dos seus seguidores, como sacrifícios de sangue. Os seus adeptos, ao perceberem que essas estranhas estipulações não os levavam a lugar nenhum, foram convencidos pelo Espírito a aceitar a verdade do cristianismo. Não é possível que a gente fale das contribuições políticas dos romanos sem citar as contribuições intelectuais dos gregos. O idioma falado no Império em grande parte do mundo antigo era o grego koiné. Alexandre e seus súditos, ao modificarem o grego clássico, difundiram por toda a região do Mediterrâneo, tornando realmente uma linguagem unificada. Esse idioma, chamado grego koiné, foi utilizado para a escrita do Novo Testamento, assim como para a tradução grega do Antigo Testamento por judeus de Alexandria, a chamada Septuaginta. Em segundo lugar, a filosofia grega contribuiu para que as antigas religiões politeístas fossem ininteligíveis. Mas ainda que esses sistemas filosóficos propusessem um antídoto para essas antigas religiões, o vazio do homem ainda continuava lá, o qual era possível ser preenchido somente com o cristianismo e a verdade de Cristo. Uma outra contribuição da filosofia grega está na realidade transcendente ou espiritual proposta por Sócrates e Platão. 5 séculos antes de Cristo, ainda que esses filósofos não tivessem nenhum contato com o pensamento do povo de Deus, eles ensinavam que a verdade não poderia ser de cunho material e temporal, mas ela seria espiritual e eterna. A filosofia grega fez com que o homem enxergasse a incapacidade da razão para entender, compreender a Deus.
esse perfeito cenário preparado por Deus com as contribuições políticas dos romanos, com as contribuições intelectuais dos gregos, nada seria se não houvesse as contribuições religiosas do povo judeu. O povo judeu é quem traz a herança do cristianismo. A primeira contribuição dos judeus é o monoteísmo, ou seja, a crença em um só Deus, fidelidade a um só Deus. Ainda que a gente leia nas escrituras diversas formas de idolatria que ocorreram no Antigo Testamento, depois do cativeiro da Babilônia, o povo judeu não mais se dobrou a outros deuses. Uma segunda contribuição foi a esperança messiânica dos judeus, a esperança de que um Messias viria para estabelecer justiça na terra. E realmente essa esperança foi muito difundida no mundo antigo. Ainda a gente consegue ver o sistema ético dos judeus como o sistema ético mais puro do mundo antigo, em que esses conceitos de pecado e redenção poderiam ser resolvidos somente em Deus. Uma importantíssima contribuição, o Antigo Testamento, o qual nós utilizamos como palavra de Deus porque assim os apóstolos também o fizeram. E por último, a sinagoga. Foi a casa de pregação do cristianismo primitivo. Era onde Paulo e os apóstolos pregavam ao chegar numa cidade. Por meio das contribuições desses povos, é possível enxergar como Deus preparou o cenário perfeito para que seu filho viesse, exercesse seu ministério e para que o nome de Deus fosse glorificado. A Palestina, a região a qual o cristianismo nasceu, foi realmente o berço perfeito para sua propagação, visto que ele ligava ali a Ásia, a Europa e a África por via terrestre. Então era muito mais fácil a propagação do evangelho naquele lugar definitivo. Foi também o cenário perfeito para o desenvolvimento do corpo de Cristo. E nessas aulas a gente vai tentar enxergar um pouco como o Espírito guiou a igreja através de todos esses anos para que a gente pudesse estar aqui hoje.